Bom dia, Tião Prado, bom dia você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com as informações de hoje do nosso boletim esportivo. Falar de Taça Libertadores de América, né? Ou Copa Libertadores, como muita gente chama, né? A noite da terça-feira foi quase perfeita para os brasileiros que entraram em campo pela quinta rodada da Copa Libertadores. O Cruzeiro manteve, né, os 100% de aproveitamento. O Grêmio venceu fora de casa e segue mais vivo do que nunca na Libertadores, mas o Atlético Mineiro está eliminado da Libertadores, né? Embalado pela conquista do título mineiro, o Cruzeiro chegou aos 15 pontos no Grupo B, ao vencer o Deportivo Lara por 2-0 na Venezuela, né? E a outra vaga está em aberto porque depois da vitória do Emelec sobre o Huracán por 2-1 na Argentina, está meio embolado aí. Com a vitória, o Emelec chega a 6 pontos, assumindo a vice-liderança, deixando para trás o Deportivo Lara. Na lanterna, com apenas 1 ponto, o Huracán já está eliminado, o Huracán da Argentina. E o Grêmio está mais vivo do que nunca na Libertadores, depois de ter vencido o Libertad por 2-0 em Asunción, no Paraguai. Os 2 gols marcados por Everton colocaram o tricolor provisoriamente na vice-liderança do Grupo H com 7 pontos. Já classificados, os paraguaios têm 12 e são os líderes. Cebolinha marcou 2 gols ontem, né? E o Grêmio está bem na parada de novo. Mesmo que seja ultrapassado pela Universidade Católica hoje, o Grêmio chega na última rodada dependendo apenas de si para garantir a classificação. Isso porque o adversário será justamente o time chileno, que hoje tem 6 pontos e encara o Rosário Central na Argentina. Então o Grêmio está, não vou dizer para você, com a faca e o queijo na mão, mas o Grêmio tem tudo para se classificar, né? Na teoria, a gente fala sempre teoria, porque na prática o futebol às vezes é bem diferente do que a teoria, né? Isso já aconteceu várias vezes, mas na teoria o Grêmio tem grandes chances de passar, né, para a próxima fase da Libertadores, mesmo, né, que seja ultrapassado, porque o seu adversário, né, pega o Rosário Central hoje, né? E a Universidade Católica, né, pega o Rosário Central hoje lá na Argentina. E o último jogo é no Brasil, né? Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contra o time chileno. Então o Grêmio só depende dele mesmo para tentar a sua classificação. O que já era ruim ficou ainda pior para o Atlético Mineiro, né? Após ser vice-campeão mineiro, o Galo Mineiro foi derrotado pelo Nacional do Uruguai por 1-0 em pleno Mineirão e deu adeus às chances de classificação. Não é à toa que o time saiu debaixo de vaias e gritos de vergonha do seu torcedor, né? Com 4 derrotas em 5 jogos, o Galo tem apenas 3 pontos e é o terceiro colocado no Grupo E, que já tem os 2 classificados, Cerro Porteño do Paraguai e o Nacional do Uruguai, os 2 com 12 pontos. Na liderança, o Cerro defende o 100% de aproveitamento diante do Lanterna Samora, jogo que vai ser realizado amanhã, né? As outras 2 partidas do dia foram válidas pelo Grupo C e decretaram a classificação do Olímpia, que chegou aos 9 pontos depois do empate no Chile, diante do União de Concepción por 3-3, e a vaga veio graças à vitória do Godoy Cruz sobre o Sporting Cristal por 2-0 na Argentina. Olha só, os paraguaios com 3 clubes na Libertadores, os 3 já estão na próxima fase, né? O Libertad com a liderança assegurada, o Cerro com ainda 100% de aproveitamento e defendendo esse 100% de aproveitamento amanhã, e o Olímpia, né, como líder também do seu grupo. Então os times paraguaios estão fazendo bem, estão fazendo bonito na Libertadores este ano. Resta saber, né, se eles vão chegar na reta final. Eu acho, palpite meu, que o Olímpia, já, né, 3 vezes campeão da Libertadores, tem grandes possibilidades de chegar. Depende do adversário, tudo depende de jogo. Como eu disse agora há pouco, né? Teoria é teoria, prática é prática, futebol é futebol, o jogo é jogado e o lambari é pescado, né, Tião Prado? Mas o Cerro Porteño pegou um grupo teoricamente fraco, vamos dizer assim, pegou um Atlético Mineiro fraco, aí tem o Samora da Venezuela, né? E tem o Nacional do Uruguai, que não é lá hoje um grande adversário, mas tem tradição. Agora, o Olímpia também não pegou um grupo muito forte, mas tem aí a sua tradição e se classifica, né? Se classificando, pode chegar, pode fazer valer essa tradição, esse peso da camisa na próxima fase.
E os dois, né, o Godoy Cruz e o União de Concepción, eles se matam na última rodada, né? Os dois estão empatados com 6 pontos, enquanto que o Olímpia é o líder com 9. Na lanterna, com 4 pontos no grupo do Olímpia, o Sporting Cristal depende de um milagre para avançar à próxima fase. Então, Deportivo Lara 0, Cruzeiro 2, Huracán da Argentina 1, Emelec do Equador 2, União Concepción do Chile 3, Olímpia 3, né? Eu disse que o Olímpia ganhou, não, o Olímpia empatou, mas se classificou. O Libertad do Paraguai perdeu para o Grêmio por 2-0 e o Godoy Cruz venceu, o Godoy Cruz argentino venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0, o que classificou, né, o Olímpia. E o Atlético Mineiro perdeu para o Nacional do Uruguai, está eliminado da Libertadores. Ô, Tião Prado, ontem eu falei, né, do futebol sul-mato-grossense, só para que você, para que o pessoal não fique falando, o Edson Moreno está falando besteira, né? É possível piorar a média de público do futebol do Mato Grosso do Sul? Aqui no Mato Grosso do Sul é possível, né? Porque o campeonato chegou ao fim e com ele a constatação, em matéria do site Campo Grande News, de que o sul-mato-grossense está cada vez mais longe das arquibancadas. A presença do torcedor caiu 33%, né, na edição deste ano em comparação com o ano passado, que o público já era baixo. O levantamento foi realizado de acordo com os borderos divulgados pelo site da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, né? Em 2019 foram realizadas 80 partidas, que somadas levaram os estádios 35.688 torcedores pagantes, média de 446,1 por jogo. No ano passado foram 54 partidas, totalizando 35.965 torcedores, média de 666,01 por jogo, redução de 33,01%. Os números da edição que chegou ao fim do último domingo ainda foram impulsionados pelo bom público nas finais, que levaram 2.500 torcedores ao Noroeste, em Aquidauana, e outros 3.000 pagantes para o Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Já é complicado você falar em final de campeonato, semifinal de campeonato com 500 torcedores, que é final de campeonato com 2.500 torcedores. É complicado, né? Não seria uma média de público, mas caiu, né? Tinha que cair com 2.500 torcedores numa final de campeonato estadual, a média só tem que cair. Mas a média que já é ruim continua caindo, continua ladeira abaixo, assim como o futebol do Mato Grosso do Sul. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Seu Corá FM 91.5.